Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como vimos no vídeo anterior, o capítulo 9 de Romanos trata da soberania de Deus, e a soberania de Deus é evidenciada principalmente quando se leva em conta o que aconteceu, o que teria acontecido e o que acontecerá com o povo da aliança, o povo de Israel. A pergunta feita pelos próprios judeus da comunidade cristã de Roma é: o que aconteceu com Israel? Como entender a nova situação deles? E o que vai ser o futuro deles? Paulo diz claramente qual é o seu desejo, conforme vemos logo no primeiro versículo do capítulo 10 de Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, Paulo começa a explicar o que de fato aconteceu na história e qual será o futuro de Israel. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo começa a dizer: a verdade é que o povo de Israel, de modo geral, ouviu a mensagem de boas novas, mas não aceitou, não recebeu essa mensagem, e isso não é uma realidade tão nova assim. Por quê? Porque lá no passado, a mensagem já havia sido rejeitada várias vezes. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Paulo começa a dizer que o mesmo critério que Deus usou no passado, Ele está ainda usando hoje para nós. Por exemplo, as pessoas esperavam muito de Esaú, mas Deus agiu por meio de quem? De Jacó. Deus agiu por meio de alguém que não parecia ser uma pessoa tão expressiva e importante aos olhos humanos. Da mesma forma, o povo da aliança que se sente orgulhoso, mas que rejeitou a palavra divina, agora vai ser, de certa forma, envergonhado por um grande grupo de pessoas que são bárbaros, meio que selvagens, são os gentios do mundo pagão. Eles vão ser aqueles que vão encontrar o Senhor, como diz o texto do versículo 20. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ou seja, o povo de Israel como nação caiu e agora deu espaço para os gentios pagãos se aproximarem de Deus. E isso causa um grande problema, um grande constrangimento, e por isso o capítulo 11 começa falando sobre o assunto. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Então, Paulo vai explicar: olha,
É verdade que a nação de Israel rejeitou a palavra, mas veja, isso não quer dizer que Deus tenha rejeitado o seu povo, não. Tanto é verdade que há muitos israelitas e judeus que estão crendo em Cristo e estão seguindo a palavra divina. Eu mesmo sou um, Paulo diz assim, e há outros também. Deus não rejeitou o seu povo, mas o que está acontecendo é semelhante ao que aconteceu lá no passado. A grande verdade é que Deus sempre reservou um remanescente fiel. Então, como é que vai ficar essa relação, já que existe o povo de Israel e existe o gentio convertido? Então, Paulo vai trazer uma luz mais clara sobre tudo o que aconteceu e o que ainda acontecerá com Israel. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Aqui Paulo está falando que Israel vai entrar em plenitude e que isso também será uma bênção para todos os gentios. Então Paulo prossegue dizendo assim: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Paulo está falando aqui na ocasião da restauração de Israel, estará próxima à ressurreição dos mortos. A falha de Israel representa bênção para os gentios e a sua restauração representa muito mais bênção. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Ou seja, nós não temos direito nenhum de nos sentirmos superiores ou melhores do que os judeus, como se eles fossem mais descrentes do que nós. Cuidado! Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira. Paulo então diz, olha, a grande verdade é que isso que aconteceu estava debaixo do plano soberano de Deus. A nação tropeçou e o seu tropeço significa bênção, estendendo a mensagem da aliança de Deus para todo o mundo. Mas nós não somos nada melhores do que o povo da primeira aliança, não. Por isso, todo orgulho é proibido e rejeitado. E tem mais, Deus tem um futuro de bênção não só para os gentios, mas para os judeus também. Por isso, a partir do versículo 25, Paulo diz assim: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios, e assim
todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Há promessa, há bênçãos para o povo da aliança para o futuro. E Paulo fica tão emocionado, tão atingido pela grande ação poderosa de Deus através da história, agindo entre os judeus e os gentios, que Paulo termina todo esse trecho doutrinário de Romanos, que vai do capítulo 1 até o 11, que no final do capítulo ele começa a cantar. E canta o hino glorificando a ação misteriosa de Deus. Muito provável que exatamente o mistério da predestinação, mistério da ação soberana de Deus, mistério da ação de Deus na história de Israel e do seu povo, e que leva Paulo a admirar a Deus e glorificar a ação poderosa, soberana e misteriosa de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.